Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Proclamação da República, a parte 1. O dia da Proclamação da República é comemorado todo dia 15 de novembro. E diante disso nós vamos trabalhar com a turma da Mônica, Você Sabia? Proclamação da República, a parte 1. Nós estamos vendo aí a galeria dos personagens da Proclamação da República. Nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Silva Jardim, Floriano Peixoto, Dom Pedro II e a República sendo representada pela Mônica. Vamos lá. Proclamação da República, primeira parte. A República era um velho sonho brasileiro. Em 1789, Tiradentes e seus companheiros tentaram estabelecê-la em Vila Rica, Minas Gerais. República? O que é isso? É um sistema de governo onde um ou vários indivíduos são eleitos pelo povo, exercendo o poder por tempo determinado e servindo aos interesses do povo. Trem bom só. Que pena, pena que fomos presos. Que coisa! Andando, pois só foi tomar um café. Em 1624, tentou-se formar um governo republicano, a Confederação do Equador, que durou apenas 4 meses. Em 1836, a Revolução Farroupilha funda a República de Piratinim, no Rio Grande do Sul. E em 1839, David Canabarro e Giuseppe Garibaldi fundam em Santa Catarina a República Juliana, mas as duas seriam derrotadas pelo Império e o regime monárquico continuava no país. E esse foi preso por quê? Estava numa república de estudantes. O que é a república de estudantes? É uma instituição sem fins lucrativos, onde estudantes moram juntos como uma família durante o período em que estudam longe de casa. Mas afinal, o que é monarquia? O Brasil continuava sendo um país monárquico. E o que é monarquia? Monarquia é a forma de governo na qual o poder é do rei ou do imperador. Aí nós temos aí Júlio César, que era o imperador romano, muito famoso, e Napoleão Bonaparte, que é o imperador francês. Na monarquia, o poder é vitalício e hereditário, isso é, passa de pai para filho. Estão vendo aí, em 1831, Dom Pedro II, com 5 anos, e ele ficou até completar os 64 anos, ou seja, 1889. Ou seja, é vitalício e ele pode demorar muito. E em 1889, o Brasil era a única monarquia existente na América, mas isso não iria durar muito. As mudanças na história de um país não acontecem de uma hora para outra. É um processo que vai acontecendo lentamente. Até então, todos estavam com Dom Pedro II. Quem eram eles? Os fazendeiros republicanos, o próprio Dom Pedro II, tá vendo aí? Ó, quem estava também com ele? A igreja e o exército. Por mais que os fazendeiros republicanos quisessem uma república, mas eles não lutavam com frequência porque eles gostavam muito de Dom Pedro II. Dom Pedro II governou o Brasil quase 50 anos. Era muito querido e amado pelo povo. Quem é ele? O menino perguntou. Papai Noel, horas. Não viu a barbona dele? Ou seja, é tão querido, chamava ele de Papai Noel. Mas aconteceu uma série de fatos que juntos levaram ao fim da monarquia. Aí o fazendeiro aí, o império libertou meus escravos. E agora, como fica a minha fazenda? Os fazendeiros ficaram descontentes com o império e exigiram uma indenização pelos escravos, mas não foram atendidos pelo governo. E o que é indenização? É o dinheiro recebido pela perda de um bem. Proprietários das fazendas de café do Oeste Paulista eram favoráveis ao progresso do Brasil e também
a mão de obra livre, ou seja, você trabalharia e receberia pelo seu trabalho. Vamos formar um partido republicano. Aí eu, perfeito. E onde será a nossa reunião? Aí eu falei, em Itu. Então será uma grande convenção. Por quê? Em Itu tudo é grande. E o imperador começava a perder mais aliados. Aí o fazendeiro, viva a República! Em 1879, aconteceu um conflito entre igreja e Estado. O Estado, quer dizer, o Império, e a Igreja, que era a Igreja Católica. O bispo de Olinda, Dom Vital, proibiu qualquer ligação entre a Igreja e a maçonaria. E o que é a maçonaria? É uma sociedade secreta que tinha vários seguidores dentro da corte, entre eles Dom Pedro II. Então eles romperam, não queria que não houvesse nenhuma ligação entre a Igreja e a maçonaria. Como muitos maçons eram contra o Império, Dom Vital e Dom Antônio Macedo Costa foram presos. Aí você de novo, tá vendo aí? Se encontraram os dois. Aí o policial, quieto. Em 1875, os bispos são perdoados pelo imperador Dom Pedro II. Eles foram perdoados e foram tirados da prisão. A prisão dos bispos colocou a igreja ainda mais contra o império. Aí ele, pensando, né? Conta-me mais sobre a república, tá vendo? Ó, essa coisa representa a igreja, perguntando aos fazendeiros para entender mais sobre a república. Aí o Dom Pedro, tudo bem, eu ainda tenho o glorioso exército brasileiro ao meu lado. Ele dizendo, e o exército lá. Aí ele, teu não? Aí o exército, bem. Os militares, aos poucos, também ficaram contra a monarquia. Já tinham defendido o fim da escravatura e o desenvolvimento do país. O exército brasileiro vitorioso na Guerra do Paraguai não era muito valorizado por Dom Pedro II. É porque teve uma guerra do Brasil com o Paraguai, uma guerra, e o Dom Pedro II não deu aquele valor aos policiais. O que foi que ele ofereceu? Tá aí, ó. Que tal uma medalha? Aí o policial, que tal um soldo melhor? O soldo é o salário de soldado, ou seja, se teria um aumento no seu salário. E o outro policial disse, eu queria uma cama, ou seja, na verdade ele queria descansar. Durante a Guerra do Paraguai, jovens oficiais brasileiros entraram em contato com os regimes republicanos da Argentina e do Uruguai e queriam participar da vida política do país, mas eram proibidos de se manifestarem contra o governo. Então, nasce no Exército Brasileiro o ideal de salvação nacional. Dom Pedro II fica cada vez mais sozinho. Ou seja, todas as instituições que apoiavam Dom Pedro II estavam se afastando e ele estava ficando só. Pronto? Termina aí a nossa primeira parte, a nossa história em quadrinhos. Nós teremos algumas questões, nós temos aqui o exercício que vocês vão fazer, nós temos a questão 1, a 2, vocês vão enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Essa terceira que você vai relacionar república e monarquia com as definições corretas. A 4 vão marcar a alternativa correta. Nós temos a quinta, a sexta e a sétima questão, certo? Então, uma boa aula para vocês, um bom exercício e até a próxima. Não esqueça, na dúvida, é só entrar em contato conosco. Tchau, tchau.